Só que a palavra que o Senhor colocou na minha vida, e estando dentro do ônibus, indo para o trabalho, orando ao Senhor, e o Senhor colocou duas histórias que nós estaremos mencionando hoje no culto. E o título da pregação de hoje, Obediência versus Desobediência, ano do poder da colheita. Obediência versus desobediência, ano do poder da colheita. E eu convido os irmãos para abrirmos em Gênesis, capítulo 12, versículo de 1 a 4. Duas histórias que nos ensinarão muito aqui, mas não fugiremos do tema da palavra profética que nós estaremos também meditando. Amém? Gênesis 12, 1 a 4. Eu vou ser bem rápido, porque é muita coisa para a gente ler, mas não fugir do direcionamento do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de quantos anos, irmãos? 75 anos, quando saiu de Harã. Gênesis 22, versículo 2 e versículo 3. Gênesis 22, versículo 2, versículo 3. Amém? Então disse Deus: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então levantou Abraão pela manhã de madrugada, abardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, seu filho. Cortou a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Amém? Agora vamos para a palavra da direção que a gente tem recebido aí. Juízes, capítulo 6, versículo 1. Nós vamos ler apenas alguns versículos. Juízes, capítulo 6, versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era o quê? Mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu à mão dos midianitas por quantos anos? 7 anos. Versículo 3. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra ele, subiam. Versículo 4. E punha-se contra ele em campo, destruía os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelha, nem bois, nem jumento. 5. Porque subiam com seus gados, tendas, vinha com um gafanhoto, em grande multidão, que não podia contar nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam à terra para o quê, irmãos? Destruir. Versículo 6. Assim Israel, o que aconteceu? Empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel, o que eles fizeram? Sucedendo que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel e lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito, eu vos fiz subir, e eu vos tirei da casa de onde? Servidão. E vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou quem? O Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, cuja terra que habitais, mas não destes ouvidos à minha. 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou debaixo do carvalho que está em Ofra e pertencia a Joás, Abiesritas,
Aí Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar quem? Salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o que ele falou? Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas, dos nossos pais que cantaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu as mãos de quem? Midianita. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força, livrarás de Israel das mãos de quem? Midianitas. Porventura não te enviei eu? 15. E ele disse, ai, Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés e eu o menor da minha casa. E o Senhor disse, porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E ele disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que fala comigo. Rogo-te que daqui não aparte, até que eu volte e traga um presente ao Senhor. Vamos saltar lá para, então, versículo 24. Então, Gideão edificou ali um altar ao Senhor, chamou o Senhor, é paz. E ainda, até aquele dia de hoje, está em Ofra dos Abiesritas. E aconteceu que naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, toma um boi que te pertence ao teu pai, a saber, segundo o boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta os bosques que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar do cume desse lugar forte, num lugar conveniente, e toma segundo o boi e oferecerá o holocausto com lenha e cortares do bosque. Então Gideão tomou quantos homens? 10 homens, dentre os servos, e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu o quê? Temendo ele a casa do teu pai, e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fez de noite. Levantando-se, pois, os homens naquela cidade, de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e os bosques estavam aos pés dele, cortados, segundo o boi oferecido no altar que fora edificado. E uns aos outros disseram, quem fez essas coisas? Olha a ameaça. E esquadriando o inquirido, disseram, Gideão, o filho de Joás, fez essa coisa. 30. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, tira para fora o teu filho, para que morra. Olha a ameaça. Pois derrubou o altar de Baal, cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que puseram contra ele, contendereis vós a Baal? Livrá-los-ei vós? Qualquer que por ele contender, ainda que esta manhã será morto. Se é Deus por si mesmo, contenda, pois derrubaram o seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram Jerubbaal, dizendo, Baal, contenda contra eles, pois derrubaram. Podem se sentar, irmãos. Aleluia. É uma história grande, mas é uma história linda. É uma história, 2 histórias que nós estamos aqui mencionando para os irmãos. Primeiro, obediência. E segundo, o medo. E por causa da desobediência de um povo que fez o que era mal aos olhos de Deus e pagou um grande preço. E eu quero voltar ainda na leitura aqui. Diante de tudo isso aqui que aconteceu, quando Deus trouxe a promessa para Abraão, ele não pestanejou, ele creu. Mas ainda, irmãos, quantos anos Abraão tinha? 75 anos. Quando Deus vem para ele e fala para ele, ó, sai da tua terra. Um homem de idade. E mesmo assim, ele não duvidou. Ele creu na direção de Deus. E o que ele fez? Obedeceu. Saiu da tua terra. Imagine só, irmãos. Imagine só.
Quem daqui é de terra distante? Eu sou de terra distante. Tem irmãos de terra distante. Quando Deus colocou no seu coração para sair da sua terra, você obedeceu e em algum momento Deus te desamparou? Por quê? Você obedeceu. E aí, nós trazemos para vocês aqui a situação de Abraão, um homem que obedeceu. E mais ainda, olha só, diante de um grande desafio, quem é pai aqui, levante a mão. Quem tem filho, levante a mão. Imagine só, o seu único filho, ou quem tem um filho aqui apenas, levante a mão. Imagine só, um único filho. E aí Deus vira para você e fala assim, oferece o seu filho para mim como um sacrifício. O seu único bem que você tem. Você teria coragem de fazer isso? Imagine só, irmãos. O dia que dos nossos filhos adoece, o que acontece com a gente? Nós, como pais, parece que a gente adoece junto com eles. Porque você sofre mais ainda em ver o seu filho sofrendo ali e você fazer de tudo para trazer a cura. Mas a cura está nas mãos do Senhor. E aí, aquela situação, um único filho, o único bem que Abraão teve, quando o Senhor pediu como oferta, ele não pestanejou. Ele não pestanejou, ele não duvidou do poder de Deus, do agir de Deus. E ele, o que ele fez? Ele obedeceu. Amém, igreja? Aleluia. Agora nós temos uma outra história. A história de um povo que em todo momento Deus não os desamparou. Um povo que Deus tirou da servidão, da escravidão. Um povo que passou por tanto sofrimento. Escravidão, irmãos. Você sabe o que é a posição de escravo? Você sabe qual é a posição de escravo? O Ministério Público hoje luta muito por trabalho de escravo. E muitos empresários têm sido presos, até pagado multas altíssimas por trabalhos que se desenvolve trabalho escravo. Naquela época, o povo de Israel, que tinha uma promessa sobre eles, viveu muitos anos numa vida de escravidão. E Deus os livrou da escravidão. E agora, o que acontece com esse povo? Era um povo desobediente. Era um povo que fazia o que era mal ao seu coração. É o que nós acabamos de ler aqui em Juízes, no capítulo 1, ou no versículo 1 de capítulo 6. Fazia o que era mal aos olhos de Deus. Aí o que aconteceu? O que aconteceu com o pai? Não, vou puxar a orelha desse povo aqui. Manda, libera os inimigos. E olha só o sofrimento, irmãos. Eles sofreram ameaça. Os midianitas tiraram o bem mais rico de um homem. Qual é o bem de uma família? Qual o melhor lugar da sua casa? Não é a cozinha? Porque é ali que você prepara o alimento. A Bíblia considera como a palavra um alimento, porque é algo que sustenta. O alimento físico, ele é mais do que algo que sustenta o seu físico, mas é um momento de reunião de família. É algo espiritual. É algo tão espiritual que os judeus, quando se reúnem para almoçar, há todo um cerimonial de adoração a Deus no momento das refeições, porque consideram momento de refeição um momento sagrado a Deus. É um momento que você vai adorar a Deus, é um momento que você vai relacionar com a sua família, e mais ainda, você vai ter o quê? Suprimento, o sustento para a sua vida física. Pensa bem nisso, irmãos. E aonde o inimigo atacou? Justamente nos alimentos, na sustentação. Nós ouvimos aqui nos treinamentos de célula sobre a questão do preparo à terra, sobre a questão da plantação, sobre a questão
da colheita. E nós estamos vivendo, irmãos, o ano da colheita. Que tipo de colheita que você quer ter para a sua vida? Mas para que você faça uma boa colheita, o que você precisa, qual a atitude que você precisa tomar diante de Deus? Obediência ou desobediência? Depende do seu posicionamento. Amém, igreja? Abraão confiou plenamente em Deus, deixou tudo para trás. Abraão confiou em Deus e obedeceu o direcionamento de Deus. Mas aí nós vimos aqui na história de Juízes, um povo que não era grato a Deus, mas que teve que pagar um preço muito alto para mudar de posicionamento e poder colher as bênçãos de Deus. E o que essas histórias nos ensinam, irmãos? Nós estaremos meditando aqui nessa noite, que depende da sua posição para agilizar ou atrasar que as bênçãos de Deus cheguem na sua vida, cheguem na sua casa. Depende do seu posicionamento. Por quê? Primeiro, obediência gera o quê, irmãos? Obediência gera bênção. Vira para o seu irmão, fala com ele aí. Obediência gera bênção. Entenda isso, irmão, de novo. Obediência gera bênção. Aleluia! Abraão confiou. Abraão obedeceu. E isso não foi imputado às bênçãos de Deus sobre a vida dele. Porque mesmo ele, estando em uma idade avançada, ele colheu as bênçãos de Deus. Ele tomou posse do poder da colheita sobre a vida dele, sobre a casa dele. E se tornou o pai da fé. Um homem que creu e obedeceu. Obediência gera bênção. Aleluia. Segundo, o medo atrasa a bênção. Diga para o seu irmão aí, fala com ele. Irmão, o medo atrasa a bênção. E como atrasa? O medo de não dar certo, o medo, será que eu vou conseguir? Sabe aquele concurso que eu estou tentando, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Eu estou estudando, aí vem o medo, aí vem as palavras do inimigo, aí vem os midianitas tentando roubar de você as suas bênçãos, tentando roubar e ameaçar. E aqui, na leitura que nós fazemos, o que os midianitas faziam com o povo de Israel? Ameaçava. Chegava e destruía. Destruía mesmo, para quê? Para desanimar o povo de Israel. Tanto que quando Deus visita Gideão, o povo se humilha, vê aquela situação, se humilha perante Deus, muda de posição, aí Deus visita Gideão. E aí o que Gideão fala? Ai, Senhor, eu sou o menor? Eu sou o menor, Senhor, eu sou fraquinho. Como o Senhor, em outras palavras, como pode o Senhor me usar o menor? Eu quero te dizer nessa noite, irmãos, que ainda que a sua idade seja avançada como foi de Abraão, ainda que você seja o menor da sua casa, ainda que você seja o mais fraco, entenda, se Deus é contigo, você é mais que vencedor. Amém, igreja? Aleluia. Não desista da promessa de Deus sobre sua vida. Não desista. Deus é contigo. Olha o que o anjo do Senhor vira para Gideão e fala com ele. Deus é contigo, homem? Já imaginou se aquele anjo fosse olhar para a fraqueza de Gideão? O que ele ia falar? Oh, meu pobrezinho, creia. Não, mas Deus
dê uma palavra de vitória para ele. E eu quero te dizer que Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida. Ainda que para muitos estão vendo derrota na sua vida. Mas entenda, Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida. Creia tão somente. É impossível para o homem, mas para Deus nada é impossível. Aleluia. Aleluia. Ai, irmãos, quando toca na sua vida, para muitos que não estão vivendo a luta, é fácil ver o irmão ali na luta, vai orar, vai interceder por ele e tal, mas estará ali só intercedendo. Mas quem está diante da prova sabe muito bem a intensidade da dor e da aflição. E eu imagino que no coração de Gideão havia uma aflição muito grande, quando ele via os inimigos humilhar aquele povo. Eu quero te dizer para a sua vida agora, nessa noite, em nome de Jesus, não fuja do propósito de Deus que tem para a sua vida. Não fuja, porque há uma promessa para a sua vida. Promessa de pastorado, promessa de ministérios grandes, promessa de uma grande vitória, mas que precisa do seu posicionamento diante de Deus, que às vezes não é fácil, como foi para Gideão. Aleluia. Para Abraão ele creu, porque mesmo em meia idade dele, ele não duvidou do poder de Deus. Ele não duvidou em nenhum momento. Imagina ele subindo ali numa montanha. Quando a gente sobe aqui ali no Palmares, não é fácil subir aquele tanto de degrau. Eu quero te dizer que há uma pedra lá na minha terra que são 480 degraus para a gente subir e orar. E não é fácil. A gente chega lá em cima, as pernas estão tremendo. Imagina só. E muita gente vai lá orar, vai adorar a Deus e tal. E não duvida. Só que aquele homem estava subindo uma montanha para oferecer o seu filho como sacrifício. E ele não duvidou do poder de Deus. E agora nós vemos uma nação que tinha sobre as costas deles um inimigo. E eu quero te dizer que o medo atrasa a bênção. A desobediência gera maldição e atrasa a bênção. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eles pagaram um grande preço por causa da desobediência. Teve a sua fonte de vida toda destruída. Só depois de perder tudo, no versículo 6, o povo se arrepende e aí o que eles fazem? Eles buscam a Deus. Mas não terminou por aí não, porque eles tiveram que fazer prova com Deus. Eles fizeram prova com Deus, versículo 17. E aí Gideão disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que fala comigo. Olha só, gente. Versículo 18. Rogo-te que daqui não apartes, antes eu volte e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que volte. O anjo fala com ele, né? E aí o que ele faz? Ele vai lá, oferece ao Senhor um sacrifício de adoração. Ele vai lá depois e conserta o altar do Senhor. Depois ele vai lá, que ele edifica o altar. E depois ele oferece ao Senhor o seu sacrifício. E aí Deus dá um direcionamento para ele. Primeiro, vai lá e derruba aqueles postes ídolos. Vai lá e quebra aqueles ídolos. Acaba com toda a idolatria deste povo. Porque o único Deus que há nessa nação sou eu. Deus manda te dizer o que você quer de mudança de sua vida. Começa a mudar o seu altar. Há coisa para consertar no seu altar? Então começa a consertar. Porque Deus não aceita oferta de altares de outros ídolos, não. O único é o Senhor na sua vida, na sua casa. Ele tem que ser o único. Foi assim
com aquele povo de Israel. Tiveram que fazer mudança de vida para Deus trabalhar na vida deles. Após essa atitude, o que aconteceu com Gideão? O que aconteceu, irmãos? Deus honrou Gideão. 33. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram, passaram e acamparam no vale de Jezreel. Olha só para ameaçar, né? Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a buzina, e os asbierritas se ajuntaram após ele. Versículo 35. E enviaram um mensageiro por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após ele. Também enviou mensageiro a Asser e a Jebulon e a Naftali, e saíram ao seu encontro. Eu quero te dizer, irmãos, que quando você está na presença de Deus, ainda que o inimigo se levanta para te ameaçar, para te afrontar, as palavras cairão por terra, porque sobre sua vida há a unção de Deus. Há uma unção de Deus. Não dê ouvido às vozes do inimigo. Não dê ouvido a vozes do inimigo, porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E às vezes quer acabar com sua fé. É impossível. O dinheiro não está dando para o final do mês, mas eu tenho um Deus provedor e Ele vai me honrar. A enfermidade está tentando assolar a minha casa. Eu tenho um Deus que cura e que liberta. Segunda-feira, quando eu levantei, terminei de tomar banho e me arrumei para ir para o serviço, me veio uma falta de ar muito grande sobre mim. E aí eu comecei a clamar ao Senhor, repreende, Senhor. E veio porque estou tendo muita chiata, estou chiando muito ainda, tossindo. E aí eu falei assim, Senhor, em nome de Jesus, não vai me derrubar. Eu tenho um Deus que cura. Eu quero te dizer nessa noite, irmãos, Deus é contigo. Creia tão somente. Nada é impossível aos olhos de Deus. Aquele povo estava passando por uma situação difícil. E Deus veio sobre eles quando eles consertaram a sua vida com Deus. Aleluia. Agilizar ou atrasar as bênçãos de Deus chegue até você. O que nós precisamos entender? Entender de tudo isso que nós falamos aqui, que a obediência gera bênção. Entender que o medo, irmãos, atrasa a bênção. E entender agora, no item 3, confiar na promessa de Deus. Confiar, irmãos. Gideão, o que ele fez? Ele se consertou. Ele se consertou diante de Deus. Não, vamos logo acabar com esses ídolos. Vamos logo limpar. Limpa o seu altar diante de Deus. Essa semana eu sentei perto de umas jovens no refeitório para almoçar. E aí elas, umas católicas, outras cristãs, e aí elas falam sobre o jejum. E aí deixei. E aí uma começa a falar. Aí uma que, não sei o que ela é, acho que ela disse que era católica, mas ela não sabia o que era jejum. Mas para que o jejum? Começou a perguntar. Aí uma começou a falar, não, o jejum é para você dizer para Deus que você está abrindo mão de tudo para dizer para Ele que Ele é o único na sua vida. Esse é o jejum que você vai oferecer. Como templo e morada do Espírito Santo. Amém. Como templo e morada do Espírito Santo, você está declarando ao Senhor que está abrindo mão de algo que te custe alto. E declarando para Ele que Ele é o único Senhor da sua vida. Ainda que seja um alimento, ainda que seja uma atitude, você está abrindo mão de um celular que às vezes te atrapalha. Jejuão de celular. Porque eu quero receber a bênção de Deus sobre minha vida e declarar para Ele que Ele é o Senhor da minha vida. E ali com o povo de Israel, Gideão, o que ele fez? Consertou o altar do Senhor. Altar do Senhor, irmãos, é lugar santo.
Altar do Senhor é você. Qual é a sua oferta que você vai oferecer ao Senhor? Depende da sua oferta. Se você é templo e morada do Espírito Santo, como é que você quer viver diante de Deus? Deus tem uma grande promessa para a sua vida. Não faça como aquele povo de Israel, desobediente, que teve que pagar um preço muito alto para entender as promessas de Deus sobre eles. Mas faça como Abraão, que em nenhum momento duvidou e creu tão somente, e Deus o honrou em todos os momentos. Deus o honrou. Quando chegou ontem, eu ainda estava muito, ainda estava tendo dificuldade ainda, que as crises vêm de tosse, depois volta, vem. Aí me deu vontade de falar assim, não, Pierre, não vai dar para pregar. Não, Deus tá borbulhando essa palavra no meu coração. E eu entendo isso que, às vezes, irmãos, foi o que o pastor Pierre acabou de falar aqui no início. Muitas vezes o inimigo se levanta contra a sua vida. Para vocês jovens novos que estão aqui, o inimigo levanta sobre sua vida e põe tanto impedimento para vocês, põe uma enfermidade, levanta tantas barreiras de dificuldade. E aí, para colocar medo mesmo no seu coração, para roubar a sua bênção. Mas entendam, não fuja da promessa de Deus. Não fuja. Não olha para os obstáculos. Não olha para os obstáculos, mas olha para o Senhor. Porque há uma grande vitória para você. Depois dessa muralha, a vitória virá. E o Senhor é aquele que remove as montanhas, como diz lá no Novo Testamento. A fé remove montanhas. Mas qual é a montanha? As montanhas de dificuldades que se levantam sobre sua vida. Porque a fé é você crer no impossível. E o impossível vem de quem? Vem de quem, igreja? Vem de Deus. Vem de Deus. Amém? Confiar nas promessas. Versículo 36. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como dissestes, eis que eu te porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e toda a terra ficar seca, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como dissestes. Versículo 38. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho se espremeu do velo e encheu uma taça de água com o orvalho. Versículo 39. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só essa. Olha, o mais humilde, o menor da casa. Se ainda falar sobre esta vez, rogo-te que só desta vez faça prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique seco e toda a terra haja no orvalho. O que aconteceu no dia seguinte, irmãos? E assim Deus fez naquela noite, pois só o velo ficou seco e sobre a terra havia o orvalho. Oh, olha a misericórdia de Deus. Olha a misericórdia de Deus sobre aquele povo. Deus te ama com amor incalculável. Talvez a sua fé não é tão boa, não é tão grande, mas provai e vede que o Senhor é bom. Eu quero te dizer nessa noite, irmãos, provai e vede. Faça um desafio com o Senhor. Senhor, se o Senhor é comigo mesmo. Um dia eu fiz isso, irmãos. Um dia eu fiz isso. 2 meninos pequenos, morando em um casebre. Eu ajoelhei na sala do meu casebre com os meus 2 filhos pequenos. Falei assim: Senhor, a única coisa que eu não quero, que o Senhor jamais se aparta de minha vida. Mas eu preciso de uma solução, porque eu não sei de onde eu vou tirar o sustento para 2 filhos. Mas eu creio na promessa do Senhor, e eu jamais vou sair da sua presença. Em nenhum momento, meus irmãos, o Senhor me desamparou.
Porque o Senhor tem me dado experiências únicas. E eu quero te dizer que a promessa de Deus para a sua vida neste ano de 2025 é promessa de colheita, o poder da colheita. Então não atrasa, não retarda a sua bênção. Obedeça assim como Abraão.